Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Cara, eu ia falar do Haddad, né, que foi anunciado oficialmente pelo Lula. Ia falar da estratégia política, né, aí para as eleições, né, cada candidato, cada campo ideológico, né, tem um jeito aí de conduzir o processo eleitoral. Podia falar mais da facada, não estou cansado de falar da facada já, né, apesar que as consequências dela estão sendo muito favoráveis, né, à tal vítima. E, cara, mas tem outras coisas acontecendo no mundo. Tem outras coisas acontecendo aí. Por exemplo, em meio a essa tensão militar internacional, que é o caso de algumas manobras, né, dos Estados Unidos para justificar um possível ataque, um novo ataque contra a Síria. Então a movimentação já está sendo realizada, a mobilização de tropas, nas justificativas, os acordos, os acertos entre os países envolvidos, o contato dos Estados Unidos, né, que se preocupa muito com a presença russa no local, mas eles vão atacar a Síria e tem lá, deve ter as suas circunstâncias, os seus motivos por trás. Mas além disso, né, é uma tensão meio grande na região do Oriente Médio, principalmente a respeito da Síria. Está muito próximo de acontecer um conflito entre tropas americanas e russas. E eu acho que os americanos não querem isso, mas eles não querem abrir mão do controle deles sobre o Oriente Médio. E a Síria é um ponto estratégico para eles, para escoar tudo que eles roubam dos outros países do Oriente Médio que eles já tomaram. E os russos não deixaram. E aí criou-se esse impasse. E aí os Estados Unidos não podendo aparecer militarmente dentro da Síria para defender uma posição, contrataram os mercenários, que são os grupos terroristas, os rebeldes sírios, para derrubar o presidente, né, e governarem, né, com seus fantoches de sempre, como fazem vários outros países do Oriente Médio. O negócio é tomar o petróleo e deixar o resto do país pegar fogo na guerra civil. E na Síria não deu certo esse esquema aí de primavera árabe de sempre. E recentemente agora, né, entre os dias 11 e 17, se eu não me engano, tem uma tal de manobra Vostok. Sabe o que é isso? É um exercício militar, né, das Forças Armadas Russas em conjunto com a China. É considerado o maior exercício militar dos russos desde o final da Guerra Fria. E eu não estou falando para vocês de parada militar, de desfile, né, de apresentação, né, de armas e tal. Estou falando de manobras de guerra, exercício real, simulações de combate, né, operação de maquinário de guerra, de verdade mesmo, mobilização de tropas, deslocamento, estratégia, né, os jogos de guerra. Isso a Rússia fez, né, apresentando oficialmente cerca de 175 mil homens, fora os equipamentos, né, utilizados na situação ali. E a Rússia já apresentou alguns equipamentos absurdos no campo militar. 175 mil homens oficialmente. Eu até considero que tenha várias tropas que não estejam inclusas ali, as tropas especiais, algumas ações, né, dos exercícios militares que não querem que abram para o público. Né? São preparações para a guerra, cara. Ninguém faz exercício militar desse porte, nessas condições, simplesmente para treinar suas tropas. Né? Eles estão se preparando para alguma coisa. E o estranho nesse fato aqui é que foi em conjunto com a China. Porque a Rússia e a China, eles sempre tiveram uma certa tretinha entre eles ali. Por questão de fronteira, localização, né, de interesse, ambição sobre o domínio econômico da região. Sempre teve um atrito entre eles. Então eles nunca se aceitaram muito bem. Mas recentemente agora, né, com esse exercício em conjunto com a China, e a China investiu muito na modernização das suas forças militares, né, inclusive com equipamentos de ponta. Né, tem uma das maiores legiões de homens do mundo, cara. Um dos maiores exércitos do mundo. Eu lembro de um tempo em que se falava que a Força Aérea Chinesa era superior até a americana. Não sei se é mais isso ou se isso era só, né, um sensacionalismo. Mas eles investiram muita grana na preparação das suas tropas e modernização do equipamento. E vem trabalhando em conjunto com a Rússia. Então, duas das 3 maiores potências mundiais militares trabalhando em conjunto, cara. Isso desequilibra o poder. É ameaçador para qualquer outro país, principalmente para outra grande potência militar, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não participam muito de exercício de guerra, a não ser quando fazem aquele showzinho, no próprio continente asiático ali, na Coreia do Sul, no Japão. Por quê? Ali é para intimidar, para mostrar algum tipo de poderio para os russos, para os chineses. No mais, eles treinam suas tropas em operações de guerra verdadeiras, que é como ali no Oriente Médio. Treinam equipamentos, testam, né, algumas armas, né, estão ali possibilitando experiência para suas tropas em campo real.
atacando rebelde, atacando criança, atacando terrorista, atacando, né, mãe de família morta de fome, atacando negro na África. O negócio deles é testar mesmo as munições no corpo de verdade. Explodir casa com gente dentro. O negócio de simulação para eles não funciona muito, não. Eles não têm importância muito com essa coisa, não. Então, quer dizer, eles estão preparados para a guerra, sim. Os Estados Unidos está sempre preparado para uma guerra. Né? E fora o senso patriota da nação que eles criam naquela cultura do povo, que está sempre disposto ali a, sei lá, guerrear em nome de algum ideal, né, forjado, né, artificialmente lá. É democracia, liberdade, eles falam sempre disso, né? Mas isso só funciona para eles internamente. Para os outros é opressão, repressão, saque, destruição, morte. Aí eu fico pensando ali, cara, China e Rússia trabalhando em conjunto tem alguma coisa esquisita, não acontece isso. Não era para acontecer. O mundo esteve em equilíbrio até agora porque os dois lados se equilibravam, né? O imperialismo norte-americano e o resto do mundo. O imperialismo norte-americano tem vários vassalos na Europa, né, que dá uma potência para eles tão grande que ele fica batendo de frente com a China e com a Rússia. Agora, se a China e a Rússia estiverem trabalhando em conjunto, aí sim os Estados Unidos podem estar com um grande problema. E quem provocou essa união da China e da Rússia foi o próprio governo norte-americano, com as suas últimas manobras, né, mundiais. Tem a guerra econômica que o Trump está concentrando com a China, né, e economia é o que movimenta toda a guerra no mundo. Né, tem o interesse dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, né, e isso ia dar uma desvantagem, né, para os outros países se os Estados Unidos dominassem completamente o Oriente Médio, né, sem nenhuma oposição, porque é uma fonte de petróleo, é um posicionamento estratégico, né, é uma questão de você se posicionar, né, contra o seu verdadeiro inimigo, que seria a Rússia ou a China, né, alguns países da Europa. Os países da Europa estão dominados economicamente, né, ali, de certa forma, pela influência dos Estados Unidos, mas com essa guerra econômica dos Estados Unidos com a China, e agora até com a União Europeia, né, que é controlada pela Alemanha, e a Alemanha tem o ressentimento dela, sim, da Segunda Guerra, eles podem até não assumir isso, mas no final da Segunda Guerra eles perderam no campo, mas agora eles estão dominando o mundo economicamente, pelo menos ali o velho mundo da Europa. Ali. A Alemanha domina a Europa através da União Europeia e ela tem ressentimento, sim, né, com o pessoal lá. Pode não ter um exército forte, pode não investir mais em um campo militar, né, para partir para um confronto e ter algum tipo de, né, posicionamento válido, né, tem importância no campo militar, mas economicamente eles dominam tudo ali. E os Estados Unidos estão concentrando mesmo a guerra econômica. Já havia uma sequência de sanções contra a Rússia para prejudicar a Rússia no mercado financeiro, para prejudicar a Rússia no mercado global. Ou seja, os Estados Unidos estão criando vários inimigos e proporcionou a união de dois dos seus maiores inimigos. Ao atacar os dois, Rússia e China, né, ele se tornou um inimigo em comum para os dois. E para desequilibrar essa situação, a união deles é essencial. E essa manobra Vostok, né, onde essas duas grandes forças militares operaram juntas, né, é essencial para se preparar para uma guerra, sim. E é importante você prestar atenção nisso se você observa sempre esse cenário militar internacional. Manobras Vostok. Algumas imagens ali são sensacionais. Mostra o poderio, a capacidade bélica da Rússia, né, e agindo em cooperação com outra força bélica, né, fantástica, que é a China. Né, que nem aparece com todo o seu equipamento de ponta, para não revelar, para ser uma surpresa, que também faz parte da estratégia militar numa possível guerra. E eu acho estranho isso, cara. Os Estados Unidos, será que não está percebendo que ele está criando inimigos demais? Observe as últimas ações dos Estados Unidos no mundo aí. Né? Recentemente os Estados Unidos foi lá e criou uma crise com o Irã. Né? Simplesmente arrumou um inimigo. O inimigo estava adormecido, neutralizado, quieto no canto dele lá, e ele foi lá provocar o Irã. Né, cortou lá o acordo nuclear e tal, vai vir com sanções econômicas para prejudicar a economia, tentou, né, simular ali uma primavera árabe no Irã, que rapidamente foi reprimida pela teocracia local, né, e o Irã, cara, você sabe, né, mano, o Irã não é bonzinho, nunca foi, ele estava fingindo até agora, né, não tinha motivo para atacar ninguém, e aí os Estados Unidos foi lá e falou assim, não, é o seguinte, né, eu vou mudar a minha embaixada para Jerusalém, né, Israel agora é Jerusalém para mim, Jerusalém é de Israel e de mais ninguém. Em Jerusalém tem todo aquele ponto estratégico, né, para várias culturas religiosas do mundo. Né, cristãos, muçulmanos. Né, e aí ficou meio esquisito ali, cara. Meio esquisito porque ele criou um atrito desnecessário nesse momento. Né, mas pode fazer parte de alguma estratégia envolvendo profecias e tal. Né, e vai criar um atrito ali com várias culturas. E algumas culturas do Oriente Médio não são pacíficas.
Elas não têm uma questão da tolerância religiosa. Não tem aceitação quando eles são contrariados. E você pode estar formando, né, ali sem querer ou querendo, né, uma união dos exércitos islâmicos ou muçulmanos, ou sei lá o que ali no Oriente Médio. Eu não sei qual é a intenção, né, do Trump em provocar todo o Oriente Médio assim dessa forma, cara. Ele teve um conflito agora recentemente com a Turquia. Quebrou seus laços com a Turquia, porque a Turquia começou a perceber que estava sendo muito explorada pelos Estados Unidos, era usada. A Turquia é uma importante força militar no campo da Europa ali. Pode não parecer, mas eles são importantes ali sim. Eles têm um poderio militar considerável. Tem ali os Estados Unidos, né, criando aquele atritinho com a questão dos xiitas, sunitas, Iêmen, os curdos na fronteira da Síria com a própria Turquia. A Turquia comprando equipamentos dos russos que contrariaram os interesses norte-americanos. É muita treta, né? Uma região já conturbada, cara. Uma região que nunca teve paz, o pessoal ali, né, vive da guerra. Então tinha lá aquela questão da Coreia do Norte, né, que os Estados Unidos foi obrigado a dar uma segurada, porque o negócio estava tomando proporções já descontroladas. Já, né? Então ele foi lá e deu uma fingida com o líder norte-coreano, mas é uma fingida, tá? Todo mundo sabe ali que não aconteceu acordo nenhum. Ele só falou assim, vamos dar uma segurada aqui, que eu tenho outros problemas para resolver no mundo. Estou com problema com a China, com a Rússia, estou com problema lá na Turquia, estou com problema no Oriente Médio, mais um com você aqui na Coreia do Norte, não vai dar. Vamos fazer um acordo, você se aproxima da Coreia do Sul, aí a gente dá uma quebrada nas sanções econômicas, deixa você respirar um pouco aí, e você finge que parou, né, de desenvolver armas nucleares. Fica só com as que você já tem. Não é obrigado a desmontar nada. Esse foi o acordo com a Coreia do Norte. Você não acha que tem nada errado? Você não acha que os Estados Unidos estão abusando muito, né, da questão, provocando uma terceira guerra? Recentemente aí, o Trump anunciou publicamente que tem planos, sim, de invadir a Venezuela ou patrocinar os rebeldes para derrubar aquele governo. Mais uma zona de conflito que não tem vantagem para os Estados Unidos, a não ser tomar o petróleo do lado de casa. Mesmo assim, né, é um conflito que, na porta de casa ali, na fronteira, muito próxima, quem está por trás está percebendo tudo isso. Os caras não são tolos estrategicamente, militarmente. Eles sabem que isso é possível. Eles sabem que eles vão sofrer. Porque, se eu não me engano, não, eu tenho certeza, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra porque ela foi obrigada a abrir duas frentes de batalha. Uma no Ocidente e uma no Oriente. Isso desequilibrou suas forças. Foi a estratégia utilizada pelos aliados para conseguir quebrar o poderio militar da Alemanha na Segunda Guerra. Senão a Alemanha teria ganho a Segunda Guerra dominando completamente a Europa. Fortificava uma fronteira com a Rússia, fazia um acordo com eles e ia vir, no caso era a União Soviética, e depois podia ficar tranquilo esperando aí os americanos tentar se envolver longe do seu continente. Já tinha devastado a Inglaterra, dominado a Europa, já estava avançando pela África e pronto, estava certinho. Mas aí, dissimularam a situação ali, criaram um atrito com a União Soviética, que também viu uma chance de tomar grande parte do mundo, invadiu ali para um lado, os alemães tentaram deslocar tropas para lá, tinham uma invasão, em combinação com dos russos, vindo dos aliados, com os Estados Unidos que estavam descansados na guerra até então, se preparando durante um bom tempo, tem a justificativa do eixo ter atacado Pearl Harbor e tal, vamos invadir lá e detonar a Alemanha. E aí eles dividiram o mundo entre eles, União Soviética e Estados Unidos. E ficou assim até agora. Só que a coisa está começando a fugir um pouco do controle, tem a treta, mas foram duas frentes de batalha que derrotaram o exército alemão. E os Estados Unidos está abrindo nesse momento pelo menos umas 5 frentes de batalha. 5 frentes de batalha, correto no plural. Tem candidato aí que não sabe falar o plural. E é o seguinte, não é esquisito? É muito perigoso para os Estados Unidos fazerem isso. Mas fica você aí com o seu critério de avaliação e saber se tem uma coisa errada, ou pressentir algum tipo de ameaça, ou ver que as atitudes do imperialismo norte-americano estão ultrapassando, o tolerável já. Eu acho que o negócio está ficando louco. Eu acho. Eu espero, na verdade. Espero que fique louco. Aqui foi o Cidadão X. Valeu.